Meus queridos, alguém está aqui, meus amados? É o seu irmão predileto? Eu falei brincando. Acabei de comer uma galinha, né? Uma delícia, viu, mano? Eu ter feito esse vídeo aqui ontem, mas vindo do trabalho. Demorou 5 horas para chegar em casa nas montanhas, cheio de neve, fechada, carro quebrando. Pois estava terrível mesmo, né? Eu pensei que tinha se livrado da neve, mas na montanha, mas ainda está tendo um vento muito frio. Mas estamos na beira da primavera aqui nos Estados Unidos, na beira da primavera. Cadê vocês? Olha, mas 9, 4, 1, a lição 3. A senhora deu a lição 1, 2 e 3, né? A passada foi a lição 2. Para os novos, respondendo de mistério de Deus.com, né? Aqui vocês vão história de amor de Jesus. Você descer um pouquinho, você vê as lições aqui, mais de 13 anos aqui, você dá um clique. Você pode ver já traduzido, eu traduzi o Google Tradutor, e ele está me dando muito trabalho, viu, mano? A inteligência, agora fala cada coisa que não fica, me ajuda também de vez em quando, mas fala cada coisa que tira ênfase, que agora está pensando, né, mano? Antes era uma tradução só gramatical, agora pensa. E temos aqui em inglês e temos também em português, do jeito que você achar que você desenvolve a sua intimidade com o Senhor está válido. É por isso que ele escreveu tudo aqui. Ele escreveu tudo isso para que você, ou a noiva, nós possamos conhecer o coração dele melhor. E são 3, então, a irmã começa, obrigado mais um dia, obrigado por tudo que você faz. Você é poderoso e digno de tudo. Por favor, envie nos ajuda a liberação. Enquanto lutamos diariamente com principados, potestades e os governantes das trevas, por favor, capacite-nos com as habilidades para destruir e lutar no seu poderoso nome. Amém, né, irmãos? O subsonho dela aqui é um dos subsonhos que a gente morando aqui nos Estados Unidos fica triste, né, mas porque você vê que a Rússia, a China e os planos que eles têm aqui para destruir os Estados Unidos, claro, né, querem conquistar o mundo inteiro, os Estados Unidos está bloqueando isso, mas aqui está aí, eles vão vindo da parte noroeste. Eu peguei o Google Maps aqui para vocês darem uma entrada para vocês verem. Então, nessa região aqui do lado uh, leste aqui, a Rússia vai invadir aqui, várias e várias profecias falando sobre isso, a gente vai continuar falando mais sobre isso quando o Senhor se mostrar para nós, e a China vai entrar desse lado daqui, tá? Vai invadir. E nós temos várias e várias profecias sobre isso, do jeito que vai ser a invasão aqui, nós podemos olhar aqui, se eu me lembro bem aqui, se você for na colheita, eu acho que tem um mapa de invasão aqui está, né? A Rússia entra desse lado aqui, a China entra desse lado aqui e caminha até o centro dos Estados Unidos. E então essa aqui são entradas da invasão. Então essa aqui é a invasão que eles estão planejando. Você vai ver que os governadores, vou continuar lendo aqui. A Rússia falou: nós vamos ir na parte noroeste, passando pelo Alasca. Ele apontou para o quadro, então temos aqui o Alasca. O Alasca está aqui, né? E a China falou: nós temos assinado um tratado e asseguramos as praias na área atlântica do leste. Ele apontou para a ilha do Príncipe Eduardo, Newfoundland, Labrador, no Canadá. Quando eu olhei aqui, aqui está essa região que os chineses falaram que já compraram essa região, que mais que ele falou? Essa região, Labrador, Canadá, Príncipe Eduardo, então essa região aqui, eles já compraram aqui, né? Eles já compraram essa região todinha aqui. Vamos ver mais o que eles falam. Os chineses falam: nós temos que comprar infraestrutura lá e o controle dos portos. Eles controlam os 7 portos dos Estados Unidos e dos Estados Unidos do mundo. E um dos portos que é aqui está perto dos Estados Unidos está tomando de volta, né? Como é que é o nome daquele país lá? Deixa eu ver aqui. É esse porto aqui, aqui da esqueci o nome, que é o Panamá Canal. Panamá Canal, os Estados Unidos estão tomando de volta. O resto dos portos, os chineses têm comprado.
A Rússia falou, o Alasca será nosso, levaremos o petróleo de lá. E a China falou, vamos tomar o que é do Canadá. Então, o Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, mas totalmente corrupto, já vendeu o Canadá para a China, tá? Mas ele já vendeu o Canadá para a China. E você vai ver que o senhor vai falar aqui antes. Ele é totalmente contra os Estados Unidos. Então, vamos ver aqui o que o senhor vai falar aqui. Eles têm permitido que as nossas Forças Armadas realizassem exercícios juntos, sim. Os chineses estão fazendo exercícios junto com o exército do Canadá. Os seus recursos serão capturados e os Estados Unidos, apontou para os Estados Unidos, serão estrangulados, que eles vão entrar através desses estrangulamentos, né? Os Estados Unidos se curvarão, não terão escolha. Vocês podem ler com cuidado aqui como os dois estão planejando invadir os Estados Unidos. Isso vai acontecer, queridos, de acordo com que o senhor tem mostrado para mim, as bombas vão começar a cair logo depois, tá? Logo depois de 3 dias de escuridão, tá? Vai ser tudo liberado aqui no tempo de glorificação, ou até depois da glorificação, né? Mas quando o anticristo começar a reinar na Terra. Isso não significa que não tem guerra agora. Nós estamos em guerra agora, não estamos? Mas as coisas vão ser liberadas em força total depois que aqueles que são do Senhor foram embora da terra, tá, irmãos? Esse é o entendimento que eu tenho lendo aqui o que o Senhor tem nos mostrado. A guerra tem sido libertada, tá vendo? Então, isso aqui é claro, a Terceira Guerra Mundial, mas está tendo essas guerras, sim, e sim, algo vai acontecer nesse tempo que nós estamos agora, porque o Senhor tem que amaciar os corações para quando chegar a colheita, o mundo já está preparado para ser levado daqui. Todos aqueles, né, que aceitaram Jesus como Salvador deles serão salvos, tá? Ele já falou isso. E os Estados Unidos, o Senhor já começa a falar, eu estou aqui, eu estou com você, não tenha medo. Há muito mais por trás do que você vê a olho nu, do que imagina. A riqueza dos Estados Unidos tem sido roubada e entregue aos seus inimigos para que, eventualmente, destruam o país. Sim, amados, tudo que produz aqui está tudo indo embora para a China, tá, mano? A Ásia, aqueles lugares todos. Governantes corruptos permitiram que isso acontecesse. Os líderes do Norte chegou ao poder por meio de corrupção, isso aqui é do Canadá, e não foi eleito legitimamente pelo povo, ele foi humilhado por Trump. Então ele decidiu vender a nação aos seus inimigos, sabendo que isso destruiria o Canadá, mas esperando que o Canadá permanecesse intacto depois de permitir a entrada para os Estados Unidos. Olha só como é corrupto esse cara do Canadá aqui, mas esse cara, ele odeia os Estados Unidos, e porque o Trump humilhou ele, né, quando ele entrou no cargo, ele sabe que tem um plano de ataque nos Estados Unidos, mas ele acha que os chineses e os russos vão deixar o Canadá intacto. Ele está totalmente enganado. Como você leu aqui, os chineses e os russos vão tomar o Canadá, as riquezas do Canadá para eles, tá? O senhor fala assim, além disso, os dois inimigos dos Estados Unidos estão causando desestabilização interna, na esperança de dividir para conquistar, enfraquecendo o apoio ao meu líder designado, isso aqui é o Trump, ele designou o Trump para ser o líder agora dos Estados Unidos, e sim, o Trump é o único que está assegurando essa globalização ou essas coisas malignas que estão chegando. Ele é o único, mano, sabe? Ele é o único. Quando ele não tiver mais naquele cargo, o anticristo vai entrar em poder total, tá, mano? E vai ser aqui, né? O Trump acaba com o mandato dele em 2028, exatamente aqui. Então, nesse período de tempo que começa a colheita e no próximo presidente dos Estados Unidos já teve, aqui já aconteceu muita coisa, os Estados Unidos já se dividiu, aquelas coisas todas. Um tempo horrível, tá, mas todos aqueles que eu tenho pegado da vida que conversa depois de 3 dias de escuridão, têm falado que o mundo está em estado de calamidade mesmo. O mundo tem que estar em estado de calamidade para que os corações deles sejam humildes, né? Várias e várias vezes, através de vários profetas, sim, o Trump foi designado para um tempo como esse. Então a China está usando os lucros obtidos dos americanos, assim, eles se acham mais espertos e o líder se considera o soberano do mundo. Mas ele não me conhece, pois ele, por isso, não me teme. É claro, está falando aqui da Terra do Dragão, né? O presidente lá. O outro líder sabe quem eu sou, mas acredita que eu sou silencioso. Esse aqui é o Pudim. Querem no seu sonho havia um terceiro cômodo. Eu vou te mostrar isso.
O senhor falou, agora Deus está acima de todas as coisas. Ela viu um jogo de Risk, né, que é um jogo de guerra, acontecendo entre as nações. O único líder sobre todas as coisas é Deus no trono. Ele pode tirar o fôlego de um homem num instante, e eu também posso. A autoridade foi dada para mim e a chave da vida e da morte. Lembre-se disso. Pulando mais aqui, o senhor fala, Erin, esses são sonhos sinais dos tempos em que você está vivendo. Ela viu aqui uma mãe, um bebê e um homem sendo morto, né? E foi muito, muito triste, esmagados, foram esfaqueados, um sonho que ela teve. E o policial não pôde prender o cara que fez isso. Isso está acontecendo hoje em dia. A pessoa é presa 7, 8, 9 meses, vai na cadeia, preenche um papel e sai, mano, eles colocam de volta na rua. Sim, isso está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump está tentando parar isso, né? Mas sim, os assassinos não ficam na cadeia. Tem muitas pessoas que fazem mais os perversos, não ficam, mano. As coisas estão mudando um pouquinho, por causa do Trump, mas não ficar mesmo. Até os policiais, os promotores pararam de, de, de ir contra esses perversos, porque eles saíam, eles não ficavam. O senhor fala, o senhor fala, esses são sonhos dos sinais de tempos que você está vivendo. O primeiro sonho está relacionado à invasão silenciosa do dragão vermelho, aqui é a China, mas esse sonho era sobre o dragão negro. Esse aqui é o Obama, que está no controle da religião islâmica. Isso representa a destruição de todos os países que antes eram dedicados a Deus, mas que permitiram a entrada de invasores estrangeiros que odeiam o seu povo e querem destruí-lo. Né? Os islâmicos, né? A religião islâmica tem o jihad, aquelas coisas tudo, né? Você está na região deles, eles têm guerra contra você. O senhor fala bem, sim, mas a ideia deles é eliminar todas as ameaças para que o salvador deles, que é o Mahdi, retorne e ascenda ao poder. A religião deles nasceu do ódio e da inveja contra o povo judeu e cristão. Isso aqui está falando do islâmico. Portanto, o objetivo é a destruição de todos os escolhidos de Deus. Há poucos anos, muito mal do que você está vendo agora não existiria. Então, esse mal está se expandindo para destruir a vida que você uma vez conhecia. Tão maligno tem sido a corrupção dos governadores que eles aprovam leis para proteger as suas ações abomináveis e a ficar a favor delas, até mesmo libertando eles, ou seja, os perversos, mas para machucar ainda mais cidadãos cumpridores da lei. Amados governadores, aqui alguns, principalmente da cor, qual que é a cor? Tem a cor vermelha, que é do Trump, que é o conservativo, tem os democratas, que é azul. Amados corruptos, eles pegam na televisão, roubaram isso, roubaram corruptos mesmo, mano. E eles ficam atrás de leis que está totalmente contra o cidadão que cumpre as leis, amado. Amado, você vê isso aqui, você vê. Não sei se é assim no seu país. Muito, muito claro, tá, amado? É muito, muito claro. Até o pessoal vai. Faz sentido, o pessoal vai da televisão, faz sentido uma coisa dessa. Então, mãe e pai não têm autoridade mais sobre os filhinhos, e etc, etc, etc. Mas isso não para, queridos. Né? A mulher não tem mais esporte feminino, o homem pode falar que eu sou mulher e competir com as mulheres, tirar a medalha delas, da corrida, de levantar peso, de etc, etc. A injustiça está sem parar porque o maligno, ele odeia a mulher, né, mano? Como só já foi falado aqui. Sim, isso está acontecendo e infelizmente, né, mas aqui é o anticristo tomando conta do mundo, ó, o espírito do anticristo. Eles perturbam a paz porque acreditam que isso trará o retorno do salvador deles, que é o Mahdi. Né? Entretanto, sou eu quem aparece com a espada da verdade para cortar as suas mentiras, sim, amados. Antes desse Mahdi aparecer, o Senhor vai botar nos filhos dele e vai causar e vai preparar a colheita e fazer a grande colheita, amados. O Senhor vai aparecer com a espada da verdade. A justiça prevalecerá e aqueles cuja esperança está em mim serão salvos. Eu te mostro essas coisas para que quando acontecer você não seja pega de surpresa, mas ore. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pois quando o céu aparecer, os perversos fugirão e se esconderão nas trevas,
Esse céu é os filhos de Deus na terra, tá? Aqueles que ele tem brotado nos filhos deles vão andar nessa terra. Aqui nesse tempo mesmo, preparando a colheita ao redor do mundo, e depois eles vão aparecer aqui novamente para fazer a grande colheita, tá, queridos? Então, isso aqui, quando ele fala o céu aparecer, ela fala, Senhor, por favor, expõe o mal a cada passo, proteja-nos dos perseguidores malignos. A irmã sempre pede isso aqui para ele. Senhor, ainda há almas para salvar? Não, não, não é? O Senhor fala, sempre há almas para salvar, mas eventos precisam ocorrer para que eles procurem um Salvador, um verdadeiro Salvador, que é Ele. Muitos não veem necessidade de alguma, até que uma necessidade que só Deus pode suprir, um milagre se faça necessário. Então, eles clamarão, e eu ouvirei as suas orações, e eu vou dizer, eis-me aqui. Sim, eu digo isso até mesmo para a minha família, né, mano? Só chegar e tocar, falar na teoria, falar, só chega até um ponto, mano, né? O Senhor sabe o que Ele está fazendo para salvar todo mundo. Ela fala, tu és poderoso para salvar. O Senhor fala, obrigado por confiar em mim. Lembre-se, quando virem coisas difíceis, entenda que eu estou aqui. Aquela família está comigo no céu, aquela que ela viu no sonho. Eles não precisam de um salvador. Aqueles que matam e não têm entendimento, e aqueles que ficam sentados mexendo em seus celulares, eles não têm entendimento. Eles realmente não sabem o que eu tenho feito, ou mesmo quem eu sou. Muitas pessoas não têm a mínima ideia quem é o Senhor, mano. Então, até mesmo aqueles que já ouviram falar em Jesus, mas não sabem quem Ele é, né? Então, a nossa missão é para eles, ó, a irmã compreendeu. Ó. Então, o Senhor fala, não, a sua missão é para mim, é sempre para o Senhor, para a glória de Deus, para onde eu te enviar. Para lá você deve ir. Então, é claro, mudou a ênfase aqui, né? O Senhor tirou a ênfase de apontar para ela, para apontar para ele, mas é o brotar do Senhor, os filhos dele, os remanescentes, e ele vai enviar a você, aqueles que ele tem escolhido para missões. Aqui ele fala uma delas, eu não vou enviar os meus guerreiros para uma batalha sem equipá-los para conquistar territórios de almas, entenderam? Você vai conhecer os seus inimigos pelos seus frutos e você vai conhecer quem é Deus pelos seus frutos. Alguns mostram os bons frutos e outros apenas maus. Eu vou direcioná-lo no caminho que você deve seguir. O Senhor continua. Além de dar glória a Deus e confiar em Deus, você também deve obedecer. Um bom soldado obedece aos mandamentos de seu comandante. Sigam eles e obedeçam a Deus em tudo que você fizer. Ela fala a terceira lição, o Senhor fala assim, significa ouvir a minha voz e não se apoiar no seu próprio entendimento. Se eu te equipar e te chamar até um homem armado com uma faca para falar com ele sobre Deus e para pará-lo em seu caminho, o Senhor pergunta, você seria capaz de fazer isso? Ela fala, sim, Senhor, mas ela fala, eu admito que eu prefiro quebrar as pernas deles ou fazer algo assim, e ela admite, falando para o Senhor, né? O Senhor fala, eu imaginei que você diria isso. É nosso irmão vir, né? Talvez quebrar as pernas ou algo que doesse, né? O cara com a faca, né? Machucando muitas pessoas. Ela fala, ele matou um bebê e uma criança, provavelmente antes de matar a mãe deles. Isso aqui, o cara com a faca fez, matou um bebê e uma criança e depois matou a mãe. O Senhor fala assim, mas cabe a mim julgar, aqui está, a todos que conhecem o Senhor, cabe ao Senhor julgar, não a nós, amado. E há muitos julgamentos entre os crentes, amado. Anos atrás, eu te mostrei uma outra filha de Deus golpeando a terra, abrindo a terra e fazendo com que muitos homens maus caíssem nela. Ela falou assim, foi gratificante, Senhor, perdoe-me. O Senhor fala, você também experimentar esses tipos de vitórias, mas aquelas que testificam a glória de Deus como um Salvador, elas são ainda maiores. O Senhor continua, você vai experimentar grandes vitórias, não há nada que se compare com o momento em que um homem é liberto de sua aflição, de seus tormentos, e me encontra. Você consegue fazer isso, Erin? Erin fala, claro, os seus caminhos são maiores, Senhor, os meus são imperfeitos. O Senhor fala assim, é melhor, Erin, toda a terra te agradece por entregar todas as coisas para Deus. Se você me ama, você guardará os meus mandamentos.
Obedeça quando eu disser que é do meu jeito, não do seu. Ela fala assim, Senhor, eu tenho chegado dessa jornada até aqui, né, amados? A jornada tem sido bem longa para nós, nós temos aprendido muitas coisas. O caminho do Senhor é melhor. O Senhor continua, muito bom, você está quase terminando as suas lições. Lembre-se, eu não quero que lhe falte nada de bom aqui. Aqui está, o Senhor deixa a gente passar por certas coisas, não. Porque Ele quer nos dar uma certa coisa específica boa, né? A irmã fala, eu te amo, você é tudo para mim. E ela fala, algumas de suas lições parecem muito óbvias. O senhor fala, eu sei disso. Muito disso é ensinado nas escolas nos domingos. Mas isso é fundamental. Isso é ensinado nos domingos nas escolas, nas igrejas, mano. Obedeça a Deus em tudo que você faça. Honra a Deus, somente a Deus, né? Isso tudo não é ensinado. O senhor fala, eu quero que você também saiba que os seus sonhos são mais como uma carta de amor que eu tenho dado para que saiba o quanto eu te amo. É por isso que a gente fala aqui, carta de amor, né, mano? Onde é que está? História de amor? É carta de amor, né? Aprenda como me amar através das dificuldades e pense adiante nesse lugar lindo que eu tenho preparado para todos aqueles que me amam. Isso se trata do amor de Deus, o meu amor pela minha noiva. Noivas são aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador. Eu oro que a sua caminhada, o seu caminho tenha sido enriquecido pelo conhecimento do seu noivo, que é ele, confiando nele para vir buscá-los. Honre o seu noivo e obedeça aos mandamentos do seu pai. Eu parei para olhar isso aqui, está falando do pai dele, né, ou dele, né, mas cabe eu fiquei muito tempo aqui no inglês, né, porque é isso que eu faço no inglês. O que está no inglês? Que ele fala, honre o seu noivo, aqui falou, obedeça, quer dizer, está falando dele, né, mano? Mas os mandamentos dele é também do Abba Pai, né, mano? Senhor, parece que essas lições são quase um voto de casamento. O senhor falou que observação maravilhosa. Isto é a sabedoria. Agora alegre-se, pois o seu noivo está feliz com o amor de sua noiva. Obrigado, Senhor, eu precisava disso. Ela falou, estou grata. Um período de tempo difícil para mim. O Senhor fala, eu já tenho vencido as batalhas por você. Para nós, amados. Querem abrace a vitória, não continue a carregar a derrota. Isso é passado. Abrace a vitória, você é minha noiva e eu já tenho vencido. Isso é bom para todos nós. Para mim, demais da conta, né, mano? Demais da conta. As dificuldades que muitos de nós continuamos passando, né, mas continua treinando a gente cada vez mais a confiar no Senhor. Ele vive mandando mensagem para mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E no trabalho tá difícil, mas o Senhor tem providenciado uns caminhos, né, mano? Hoje mesmo. Obrigado, Pai, por essa mensagem, que a gente obedece a mensagem, que tem um manto de visibilidade, que nem o inimigo, o computador deles, as pessoas com fé, veja o conteúdo do mistério de Deus, e que o teu manto vai e quebra as muralhas ao redor dos perdidos, Pai. Ou seja, daqueles que não te conhecem. Ó Pai, ajude-nos a te amar, ajude-nos a saber que o Senhor é nosso Salvador. Ajude-nos a caminhar nesse caminho, conhecer o Senhor cada vez mais. Abençoe e santifique esse vídeo. No nome de Jesus. Então, amados, para você ser salvo, você só precisa, com um coração sincero, aceitar Jesus como seu Salvador, ou até conhecer Ele. Né? Às vezes, não vou aceitar, não conheço Ele, tá bom, então só dá permissão para Ele com um coração sincero. Tá bom, Jesus. Vem, faz comigo o que você quiser, eu te dou 2 semanas. Né? Só dá isso para Ele, mano. Dá uma, como é que fala em português? Dá uma chance para Ele trabalhar em sua vida. Ele vai mostrar para você quem Ele é o seu Deus, Ele te ama. Deus abençoe você e fique até a próxima. Tchau, tchau.